Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história, é, antiga, mas com lições muito atuais. A de Neemias. Vamos explorar como ele não só reconstruiu os muros de Jerusalém, mas, talvez mais importante, o espírito de um povo. A nossa conversa vai se basear no material chamado Neemias Reconstruindo Muros e Corações. O objetivo aqui é pegar a essência dessa narrativa, sabe? Entender como um copeiro do rei Artaxerxes, lá na Pérsia, virou o líder de uma tarefa, assim, monumental. Ele soube que os muros de Jerusalém ainda estavam em ruínas, mesmo depois de alguns exilados voltarem da Babilônia. Isso mexeu com ele, né? Exatamente. E a reação dele é logo de cara muito significativa. Não é só ficar triste. Ele parte para o luto, jejum e o ponto-chave, para a oração. Ele busca a direção de Deus antes mesmo de pensar um plano ou de pedir algo para o rei. Isso já mostra um tipo de liderança que começa na dependência, no discernimento, sabe? Não só na ambição humana. E aí ele consegue a permissão, chega em Jerusalém como governador, mas a situação lá devia ser bem desoladora, imagino. Nossa, era um desafio gigantesco. Pensa, muros destruídos há mais de 140 anos. O povo estava pobre, com medo, desanimado e ainda tinha oposição ativa, né? Figuras como Sambalate, Tobias, eles viam uma Jerusalém forte como ameaça. O interessante é que Neemias parece sacar desde o início que não era só pedra sobre pedra. Tinha que reerguer a fé, a identidade daquele pessoal. Uma reconstrução dupla, entende? Física e espiritual. Falando da parte física, como ele fez isso na prática? Organizar gente desanimada para uma obra dessa parece quase milagre. Ele foi metódico e inspirado. Primeiro ele fez uma vistoria à noite, discreta, para ver com os próprios olhos, né? Depois ele chamou o povo, mas não foi dando ordem. Ele compartilhou a visão, o apoio que já tinha do rei, o favor de Deus. E aí ele delegou. Isso foi genial. Dividiu o muro por famílias, por grupos, cada um cuidando de um pedaço. Ah, isso cria um sentimento de pertencimento, né? Totalmente. Senso de propósito coletivo. E o resultado? Terminar em 52 dias. Uau, 52 dias! É muito rápido. É um testemunho da fé, da união, do trabalho duro deles. E no meio dessa correria toda ainda tinham as ameaças, as tentativas de distrair ele, aquela resposta famosa, né? Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Isso. Neemias 6.3. É um resumo perfeito de foco. Ele sofreu zombaria, ameaça, boato, tentaram marcar reuniões que eram ciladas, mas ele percebeu a tática. Distração, intimidação, e não saiu do foco. Uma clareza de propósito, assim, admirável. Liderança eficaz é isso também. Saber dizer não, né? Neutralizar o que te tira do caminho. Essa firmeza na obra física, então, abriu caminho para outra parte, a reconstrução espiritual. Como foi isso? Pois é, Neemias sabia que muro forte precisa de gente forte por dentro. Aí ele se junta com Esdras, o escriba, um cara que conhecia a lei de Moisés profundamente. Juntos eles promovem um momento poderoso, a leitura pública da Torá, da lei. Imagino a cena. E a reação do povo foi intensa. Choro, arrependimento. Eles perceberam quanto tinham se afastado dos caminhos de Deus. Foi um momento de quebrantamento coletivo. E isso levou a uma renovação da aliança com Deus, certo? Teve a festa dos tabernáculos também. Exatamente. Veio a confissão dos pecados, um compromisso renovado de seguir a lei. E celebraram a festa dos tabernáculos, que lembra a proteção de Deus no deserto. Fizeram isso com uma solenidade, uma participação que, segundo o texto, não se via há gerações. Foi o marco. Restaurou a identidade religiosa deles. É nesse contexto que vem outra frase forte, né? Neemias 8:10. Alegria do Senhor é a vossa força. O que é isso eu queria dizer ali, naquele momento? Olha, significava que a força, para continuar, para reconstruir tudo, não vinha só das circunstâncias, que ainda eram difíceis, tá? Nem só dos muros novos. A fonte principal da força, do vigor, era a alegria que eles encontravam na relação restaurada com Deus. Não uma alegria boba, superficial,
mas um contentamento profundo, uma confiança que sustentava mesmo no meio da dificuldade. Era a base da resiliência deles. Olhando para tudo isso, que lições de liderança a gente pode tirar de Neemias? Várias, né? A importância de ter uma visão clara e saber comunicar, a coragem para enfrentar a oposição sem se abalar, a habilidade de organizar, de delegar, a integridade pessoal mesmo sob pressão e talvez o principal, essa dependência constante da direção de Deus, da força que vem da oração. Neemias mostra que liderança não é só cargo, é responsabilidade, é serviço, é fé em ação. Então a história dele conversa muito com a gente hoje, né? Vai além do contexto histórico. Com certeza. A história de Neemias fala qualquer situação de ruína. Pode ser pessoal, familiar, na comunidade, espiritual. Mostra como pessoas comuns, sabe, quando movidas por um propósito maior e agindo com fé, com estratégia, podem fazer coisas extraordinárias. É um lembrete do potencial de reconstrução que existe, mesmo onde parece não ter mais jeito. Resumindo então, Neemias ensina sobre reerguer muros, sim, mas principalmente sobre restaurar a esperança, a identidade, a força interior. Tudo isso com visão, ação e uma conexão profunda com o divino. Exato. E fica a reflexão, né? Olhando para a nossa vida, para o nosso redor. Que muros hoje estão precisando de reconstrução? E pensando em Neemias e no povo, onde a gente pode encontrar a força e, talvez o mais surpreendente, a alegria para encarar essa tarefa? A resposta deles aponta para uma fonte que vai além das circunstâncias.